Bom dia a todos e todas. Hoje é um dia muito significativo para nós, trabalhadores do PAS, pois iniciamos a coleta seletiva aqui na Prefeitura. De tudo, ficaram três coisas. A certeza de que estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Antes da interrupção, um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Esse é um trecho de um poema de Fernando Sabino. Gostaria de convidar para compor a mesa o secretário de Planejamento Verde e Meio Ambiente, Rômulo Fernandes, por gentileza. O secretário de Administração e Modernização, Sr. Wagner Rubinelli. O secretário adjunto do Verde e Meio Ambiente, professor Betinho. A Patrícia, da Copercata. Não chegou ainda. Tá subindo, tá no elevador. A Letícia, da Copcent. Também está chegando? Então, Então, vamos. Falando já, que eu acho que é melhor, né? Pode, claro. Com a palavra, o secretário de Planejamento Urbano e Verde e Meio Ambiente, Rômulo Fernandes. Essa formalidade toda, o cara veio de gravata, eu vou tentar quebrar um pouquinho, tá? Fiquei meio preocupado com o que você falava, de camiseta. Mas bom dia para todos e para todas. Primeiro eu queria justificar, o Marcelo está aqui na sala do lado e ontem ele tomou a vacina e está bem mal. Então daqui a pouco eu vou chamar ele só para fazer uma foto rápida aqui, porque o bichinho está tremendo ali. E ele tem uma agenda do consórcio que a gente mesmo pediu, e aí teve esse contratempo. As meninas ligaram apavoradas aqui, porque eu acho que não vai conseguir participar. Quando a gente vai fazer um ato rápido, até por conta da própria Covid, eu acho que não é bom a gente ficar muito tempo junto e precisa ficar dando grandes explicações. Mas eu queria só falar rapidamente o seguinte. Eu sempre falo que dia 5 amanhã é o dia do meio ambiente, né? O Mundial do Meio Ambiente, a ONU deu essa data. Eu sempre falo que qualquer transformação que a gente faça na vida, numa revolução, ela começa dentro da gente. Se a gente não acreditar que a gente consegue transformar as coisas, provavelmente não vai dar certo aquilo que você começa. E essa é um pouco essa ideia. Eu queria cumprimentar o Wagner, o Betinho, esqueci a formalidade aqui, o Rogério, o Geraldo. Eu queria fazer um cumprimento especial para o Geraldo. Geraldo Vieira, todo mundo conhece o Geraldo Vieira aqui? Levanta aí, Geraldo. Faz questão disso. O Geraldo é um apaixonado pela reciclagem. Quando a gente começou os nossos trabalhos aqui, junto com o Rogério, junto com o Betinho, e a gente percebeu isso, ele já tinha trabalhado com relação à reciclagem. E é um cara que acredita muito nessa causa, por isso eu fiz questão de... Acho que já chegou aqui a Júlia. Júlia, chega aí. Bom dia. E a Patrícia. Eu fiz questão de apresentar o Geraldo, porque é uma pessoa que está o dia todo correndo atrás disso. Esse programa que a gente está começando agora, que é Recicla Mauá, Mauá Recicla, né? Junto com a cooperativa e outros parceiros, eu estava dizendo que as revoluções e as grandes transformações começam primeiro na gente. E a nossa casa, onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, é aqui na prefeitura. Se a gente não tiver a disciplina e o entender que nós começamos aqui para depois expandir, não adianta muito. Não adianta muito. Então, e o Geraldo tem sido uma pessoa muito batalhadora para vender essa ideia junto com o Betinho, junto com a gente, junto com o Rogério, de construir isso. Vocês viram que tem uma série de equipamentos, depois a gente vai apresentar no site, nós vamos apresentar. Eu fiquei vendo alguns dados, isso me chamou muito a atenção. Do mês de abril, parece que foram 100 quilos. E um mês depois foram 600 quilos de reciclado. É uma coisa maluca, né? Se a gente pensar, eu não sou bom em matemática, mas se a gente fizer
uma progressão aritmética aí, se alguém fizer essa conta, faça aí que eu não sei fazer. Vai dar um volume gigante. Isso nós estamos falando só no paço municipal. E a ideia nossa é começar dentro da nossa casa para depois ir para as escolas públicas, escolas particulares. Eu vou dar um exemplo de casa da minha casa. A minha esposa trabalha no Objetivo. A Prefeitura de Santo André tem uma parceria com todas as escolas particulares da cidade. E eles pegam lá. Você imagina daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses a gente irradiar isso? Vai ser um negócio muito legal. Lógico que está faltando estrutura, a gente sabe disso, né? Eu não vou ficar reclamando aqui do passado, não interessa, vamos transformar isso. Mas imagina a gente conseguir ampliar isso para todos os prédios públicos, nas escolas públicas, né, nas outras secretarias, nas escolas municipais, e aí vai. E hoje é só um passinho pequeno, é um passo pequeno que a gente está dando, né? Por isso que eu tô bastante feliz mesmo. Vamos chamar o Marcelo já para ele tirar uma rapidinho, porque depois ele segue outra gente. Já pede para chamar o Marcelo rapidinho para a gente dar uma olhada. Então, quando eu vi esse aumento de volume, eu fiquei espantado, né? Eu falei, nossa senhora, em um mês, 600%, é uma coisa muito legal. Por isso que, e aí todos nós aqui, nós trabalhamos no Paço, todos os representantes, por isso que eu queria pedir uma ajuda para vocês, para vender essa ideia. Porque além da consciência ecológica, que é importante, tal, tem uma coisa que eu sempre faço questão de falar, que é o fator econômico. Isso tem uma importância muito grande. Tem pessoas que vivem disso, né? E o pessoal da Copercata sabe muito mais do que eu com relação a isso. A Júlia tem essa discussão acumulada muito melhor, né? E tem essa questão que tem gente que sobrevive disso. Não é o ideal, não é o volume que a gente quer, lógico que não. Tem essa questão que é ecologicamente correta, todo mundo sabe, tem os 17 pontos que a gente fala de objetivos de sustentabilidade, que a ONU tem discutido muito isso, e a questão da sustentabilidade está nisso, a reciclagem está nisso, o meio ambiente está nisso. Mas se a gente não começar na nossa casa, dentro da gente, por isso que eu queria pedir a ajuda de vocês. Vocês ficam ali no dia a dia para ajudar a gente, sabe? Eu vou dar um exemplo, para não dar um exemplo do outro, eu vou dar o meu exemplo. Ontem eu levei uma bronca que eu joguei o meu copinho de café junto com o papel. Aí alguém da minha secretaria falou, pô, porque parece bobagem, não é bobagem. Não é bobagem. Então, a gente ficar atento, a gente falar para as pessoas, separa o seu papel, separa a sua latinha, separa o seu plástico. É importante. Marcelo, só para você ter uma ideia, entre abril, o Marcelo não estava aqui, nós recolhemos 100 quilos em abril. No mês passado já foram 600 quilos. Se a gente fizer uma progressão rápida disso, vai dar um volume muito grande. A ideia é ampliar todo esse programa para todos os prédios públicos e depois expandir. Por isso que eu peço a ajuda de vocês. Para em cada departamento, em cada local, falar com as pessoas, olha, além de ser ambientalmente correto, é importante economicamente. Tá bom? Por isso que eu queria reforçar isso. Vamos tentar ser rápido. Eu acho que, talvez o Marcelo dê um easy rapidinho aqui. Eu não vou falar para todo mundo falar, viu? Se vocês são de casa, não precisa muita frescura, né? Porque depois eu queria apresentar, os meninos da comunicação fizeram um trabalho sensacional. Eu queria parabenizar vocês já de antemão. A gente está criando todo um portal para as pessoas entrarem. As pessoas vão poder acompanhar o tempo real, em tempo real, o tanto que está sendo arrecadado, porque pressupõe, quando a gente faz isso, pressupõe controle também, pressupõe a gente ter controle das ações que a gente está fazendo. E aí, para ser bem ágil, não sei se alguém da Copercata quer falar, e depois eu já peço para apresentar o site. Vocês querem falar uma palavrinha? Acho que é importante. Só, licença, por favor, só queria registrar a presença do Leandro Dias, secretário de governo, também está aqui conosco. Desculpa, Leandro. Perdão, Leandro. Bom, nós queremos agradecer, né, em nome da Copercata, Coeficiente, né? A gente faz todo esse trabalho já lá na cooperativa, conseguimos assinar o contrato com a prefeitura faz 1 ano, mas nós precisamos, que nem ele acabou de falar, de recursos para continuar esse trabalho e desenvolver. Atualmente já coletamos materiais em alguns bairros e o pessoal sempre pede mais, né?
e o pessoal sempre pede mais. Então, a nossa intenção é expandir mesmo. A cooperativa tem toda a estrutura, né, para conseguir ampliar essa coleta e alcançar mais pessoas. E assim, a gente trabalha muito social também. Então, há um ano atrás, quando a gente entrou na cooperativa, para vocês terem uma ideia, as pessoas recebiam R$200 por mês. E hoje elas recebem um salário mínimo. E a nossa intenção é que elas recebam um pouco mais, porque são pais de família, pessoas. Então, tinha pessoas que nem tinham RG, documento, e a gente foi lá e fez porque elas se sentiram importantes. Então, a gente trabalha muito social. Jovens de 16, 18 anos, que não tinham documento, não tinham vontade de estudar e hoje já tem esse desejo, essa vontade, porque tem uma renda melhor. Então, eu acredito que é um trabalho muito importante, essencial para o nosso município. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que antes de apresentar, o Marcelo podia falar, depois a gente apresenta o site, né? Aí você fica mais tranquilo, então você dá um aí, sentadinho mesmo. Pessoal, bom dia. Com muita alegria de estar aqui hoje, mesmo na situação que eu estou. Eu estava falando aqui com o professor Betinho, eu ajudei a implementar na GM o ISO 14000. Fiz parte da implementação da reciclagem lá na fábrica. E você imagina, na fábrica não era tão fácil, mas né, foi muito fácil para as pessoas entenderem a importância de separar tudo, igual você disse. É o plástico, é o papel, é o alumínio, é o vidro. Mas isso aconteceu há uns 20 anos atrás, já tinha o ISO 14000 lá e hoje funciona direitinho. Então nosso esforço, nossa esperança é que os prédios públicos que serão exemplos para que a gente possa chegar na cidade com mais força. Nós começarmos a mostrar esse trabalho que é importante, fundamental, a questão do meio ambiente, e o nosso governo vai se esforçar muito para trabalhar esse tema. E quero parabenizar aqui o Betinho, o Romo, todos. Cadê o Roberto? Está ali. Leandro. E pode contar com o nosso governo. Copercata, Coeficiente é parceira nossa. Temos que acertar aquela emenda lá, né? Sim. Para comprar a empilhadeira. Tá andando, né? E eu quero ir lá visitar logo assim que possível, pra gente ajudar cada vez mais, porque eu acredito no projeto. Eu acredito na economia solidária. Eu fui o autor da lei do Dia da Economia Solidária, da semana, Feira do Emprego. E o momento é difícil de pandemia, mas assim que, em fé em Deus, todo mundo estiver vacinado e passar, nós vamos fazer muitas atividades. Né? Muitas atividades e eu acredito que a economia solidária, o empreendedorismo vai ser fundamental para a população sair da situação que está de desemprego. Vai ser um caminho que nós pensamos lá atrás, né, que começou, que seria importante, né, e agora nós estamos percebendo que vai ser cada vez mais importante. E eu fui ver uma experiência em São Bernardo, da moeda local, quem sabe, né, a gente consiga implementar essa moeda local para fomentar, né, os comércios, a economia nos bairros. Quem sabe a gente consegue pensar num projeto piloto para que caminhe. Então eu quero agradecer muito. Eu estou parecendo que eu saí do Covid, sabia? Estou sentindo a mesma coisa, né? Mas daqui a pouco eu estou bem, graças a Deus. Faz um gesto simbólico, prefeito. Entrega eu vou colocar duas pessoas aqui, ó, só pra gente simbolicamente, o Nilson e o Joilson, pro Marcelo entregar. Pode ser? Pode fazer registrar a foto aqui, depois a gente entrega. Olha a mulher aí, pedaço. O Joilson eu sei que tá. Cadê o Joilson? Chega aí, Joilson. E o Nilson? O Nilson também. Está ali.
Uma mulher também, né? Rapaz. Olha uma mulher que receber a flor, hein? Janaíne. Cadê a Janaíne? Deixa eu sair daqui. Como é que faz o trem? É melhor você entregar ali. Nossa, é meio esquisito. Joioso. Pra cá, Júlio. Aqui, ó, medo. Que é a mesma coisa, viu, prefeito? É. Então por isso você tá dando risada, hein? Falou que ficou a mesma coisa, por isso você tá dando risada, né? Mesma coisa. Olha só. Toma um vasinho, ó. E aí, é o vasinho também? Rapaz. Então é pra tirar foto com tudo, pera aí. Pronto, é o kit completo. Olha pro Alisson. Obrigado. O Alisson, Não, já foi já. qual é o outro? Wilson, né? Ainda bem que tem a máscara, né? Melhoras aí, prefeito. Obrigado. Vou combinar com a flor, Marcelo. Não, porque aí a máscara você não consegue ver como é que ela tá, né? A pessoa... Janaíne. Isso. Você não vai lá. Pessoal, só vai. Tá de bola. Aqui, Nadir. Apresentar um pouco o site, vou ficar ali. Aqui. Pra apresentar como é que vai funcionar. Bom, pessoal, bom dia, meu nome é Nadir, sou da área de publicidade. Juntamente com a Eliana e com o Roberto, nós criamos a campanha, né? E também o site. Nós programamos também esse site que já está rodando, já está em funcionamento. Tem esse QR Code tanto nos latões quanto nas florzinhas aí, que vocês podem ver, que levam diretamente para o site. Então, se você colocar o celular ali, você já consegue navegar direto, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o nosso site. Foi criado dentro dos padrões para melhoria de buscas. Ele está super leve, né? Então fácil de acessar por celular, que a ideia é essa, né? A gente ter uma peça que as pessoas encontrem os latões, por exemplo, querem saber um pouquinho mais, como fazer para participar, como fazer para participar do programa. Elas clicam e conseguem entrar no site diretamente, tá? Então aqui nós temos todos os números que vão ser atualizados semanalmente. Esse site ele é autogerenciável. Então, dentro dos departamentos a gente pode dar permissões para as pessoas para fazer as alterações. A princípio nós vamos alterar lá na comunicação, né? Mas a gente tem também a possibilidade de quem está à frente do projeto também poder atualizar o site como usuário sempre, tá? E aí esses números vão ser atualizados. A gente vai ter aqui também uma agenda, né? Conforme vão passando os meses, essa agenda vai aumentando. A gente tem até junho, né? O mês atual. E depois nós vamos acrescentando novos meses aí. Tá? Aqui um pouquinho para saber do que se trata, como participar, né? Algumas informações. E aqui os materiais que são coletados. E o tempo que cada item desse leva para ser absorvido na natureza. Então, a princípio, nós vamos ter essa parte informativa e depois a gente vai acrescentando outros elementos aí no site. Ele é vivo, né? Então, isso vai ter bastante coisa aí, bastante novidade. Bom dia a todos, a quem eu conheço, quem não conheço. Eu sou a Marcela, sou lá da Secretaria do Meio Ambiente. E a ideia é a gente falar um pouco sobre coleta seletiva, mas tentar trazer uma abordagem, assim como o Rômulo já introduziu,
uma abordagem do que está por trás da coleta seletiva, muito mais do que a parte operacional, né? Então, assim, a gente sabe que a intenção é separar os resíduos por categorias e tal, só que envolve muito mais coisa, né? Então, isso que está começando na prefeitura agora vai muito além de só a separação. Então, a ideia é vocês, cada um da sua secretaria, multiplicar esse programa, o que vai ser passado aqui hoje, e entender que tem muito mais coisa envolvida, né? Além só da questão ambiental, só da parte ambiental. Então, em linhas gerais, né, o que é coleta seletiva? É a separação por categorias dos resíduos que são gerados, né? Cada resíduo é feito de um material diferente, e a destinação, com a coleta seletiva, a destinação de cada um tem um fim diferente, né? A ideia é que a destinação seja o mais adequada possível. Existem diversos tipos de destinação e é sempre possível melhorar, né? Então nós temos aí os aterros controlados ou os aterros sanitários. São graus de destinação diferentes, sendo, né, a intenção que seja cada vez melhor essa destinação. E lembrar que coleta é diferente de coleta seletiva, né? Então coleta é o caminhão do lixo passar. Existem muitas cidades no Brasil que sequer têm a coleta normal de lixo, mas a coleta seletiva ela vai além, né? Ela está coletando um material que pode ser reciclado, que vai ser destinado da maneira mais adequada possível. Falando no contexto nosso aqui de Mauá, a gente tem alguns marcos legais, né, para falar sobre a coleta seletiva no nosso município. Então, a gente tem, em primeiro lugar, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem aí pouco mais de 10 anos. Ela veio para estruturar muita coisa nesse sentido, veio colocar muitas metas, muitos objetivos, e ela vem sendo buscada, né, na medida do possível. A ideia é que o país como um todo melhore esse aspecto do tratamento dos resíduos sólidos, né? A Política Estadual de Resíduos Sólidos, que serviu muito de base para a política nacional, inclusive, tem aí 15 anos. Nós temos um plano regional de gestão integrada de resíduos sólidos do Grande ABC também, e o plano municipal de resíduos sólidos de Mauá, né, que já é também um grande passo aí. Nesse contexto, a gente tem também a contratação da cooperativa, que a gente vai falar mais para frente, mas é um aspecto que a Política Nacional de Resíduos Sólidos orienta que seja feito, mas ainda muitas cidades não têm. Então, no Brasil ainda são poucas cidades que têm contrato com cooperativa, né? E Mauá já alcançou esse passo aí. E o programa do Município Verde Azul, que é um programa estadual que ranqueia, né, os municípios de acordo com vários aspectos da questão ambiental, sendo a questão dos resíduos sólidos um dos aspectos dentro desse programa. O município Mauá ficou no último ano na posição 186 e a ideia é subir cada vez mais. Então, os resíduos sólidos, né? A primeira coisa que a gente pode pensar é a nomenclatura, assim, né? A gente começar a tratar resíduo de uma maneira diferente, né? Tentar diminuir ao máximo esse conceito de lixo, né? Porque lixo já vem com essa carga de que não tem mais serventia, né? É algo que a gente de fato descarta. E quando a gente começa a pensar no material enquanto resíduo, você está falando que ele tem um valor, né? Você já está considerando que ele tem um valor e que ele vai ser reintroduzido na cadeia. Então a ideia é essa, aqui na prefeitura, no município, a gente tratar tudo que é gerado o máximo possível como resíduo e não mais como lixo, né? Tudo veio de um lugar, vai para algum lugar, é usado de alguma forma, tudo são recursos naturais, né? Então começar a olhar para esses materiais que a gente usa de uma maneira diferente já é o primeiro passo para a gente conseguir entender o que fazer, como fazer, né? Tratar os resíduos também de uma maneira circular e não linear, né? A forma como a gente trata os recursos naturais, né? Questão ambiental, a nossa economia, e muitas vezes ela poderia ser circular, né? Ela poderia ser algo que começa e se retroalimenta, mas na verdade a gente
ainda tem muitos fluxos e processos que são lineares. Então tem um começo e um fim que muitas vezes não é o fim mais adequado, né? Em vez de você voltar energia, matéria para dentro do mesmo sistema, a gente só retira e não põe de volta, né? Além de reciclar, né? Minimizar, reduzir. Então a reciclagem é super importante nesse processo de tornar as coisas mais circulares, só que pensar também, né, em maneiras de reduzir, compensar, colocar de novo no sistema. Isso tudo vem junto, né, com a reciclagem. Não só separar, mas vem muita coisa embutida ainda. A questão socioambiental, como o Rômulo falou, de fato, assim, hoje em dia eu não consigo mais pensar nesse termo de maneira separada, nem só ambiental, nem só social, né? Se a base onde a gente realiza nossas atividades, onde a gente trabalha, onde a gente vive, se é uma base, né, é meio ambiente, não importa se ele está preservado ou não, uma coisa influencia na outra, né? A gente influencia no ambiente, o ambiente influencia na nossa vida. Então, esse é um termo que para mim, assim, eu nem consigo usar mais separado. Em economia também, tem sido começado agora a se falar mais de economia ambiental, quando na verdade a base das atividades econômicas, da economia de qualquer lugar, é o meio natural, né? A gente tira recursos, a gente constrói nossas vidas, nosso espaço, a sociedade no meio natural. Então também é quase que redundante falar em economia ambiental, né? São praticamente a mesma coisa, né? E a economia sempre totalmente influenciando a política que é feita, né? Então, assim, falar de resíduos sólidos é falar de muita coisa, né? Falar de quase tudo. E um exemplo muito claro disso, por exemplo, esse gráfico, ele mostra no eixo vertical, a gente tem a geração de resíduos urbanos em toneladas e o eixo horizontal é o PIB. Então você percebe que o PIB de um país, isso um exemplo de um país em desenvolvimento como o nosso, né? O Brasil. O PIB ele acompanha a geração de resíduos. Então pode ser uma medida de crescimento do país. Só que será que essa medida de desenvolvimento de um país, será que ela é a melhor medida? Isso é um fato, é o que acontece. A população aumenta o poder de compra, gera mais resíduo. Só que a gente poderia substituir por índices melhores, né? E o índice do tratamento dos resíduos também pode ser um ótimo índice para você avaliar o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento de um país, né? No nosso caso, a gente ainda está nesse. Quem sabe a gente consiga inverter e o desenvolvimento só aumentar, né? Porque desenvolvimento não está necessariamente relacionado ao quanto de resíduo que a gente gera, ao quanto que a gente consome, né? Mas esse é o modelo que a gente tem atualmente. Falando rapidamente aí no panorama nacional, então, tudo a ver com esse gráfico, o Brasil ele produz resíduos como países desenvolvidos, então o aumento do poder de compra vem sendo observado nos últimos anos, só que a gente trata os resíduos como um país subdesenvolvido. Então a gente tem muitos lixões ainda a céu aberto, aterros controlados. 40% dos resíduos no país ainda são descartados de maneira irregular. É quase metade, é muita coisa, né? Uma média aí de 1 quilo de resíduo por dia, por pessoa no Brasil, é uma taxa muito alta. Em comparação, um país de renda média alta, aproximadamente 70% é destinado corretamente. Então a gente ainda tem um caminho aí para ir melhorando. A geração de resíduos vem crescendo, então, por exemplo, nos últimos 10 anos ela aumentou 20%. Isso é algo também a ser equalizado aí na conta. E o Sudeste, que é onde a gente está, onde as atividades econômicas, né, são maiores que no resto do país, metade da geração do país está aqui, onde a gente está, né? O custo ambiental, quando o descarte é irregular, então a gente tem aí 40% do descarte sendo irregular, os custos ambientais e de tratamento de saúde da população, eles giram em torno aí, numa estimativa ainda por cima, né? Porque esse tipo de conta é o que eu comentei, está sendo assim, o pessoal está começando a olhar para a questão econômica e ambiental, é bastante recente ainda, né? Eles estimaram por cima aí $1 bilhão por ano
só para remediar problemas causados por descarte irregular de resíduo. Em relação à coleta seletiva, no Brasil, cerca de 73% dos municípios disseram ter algum tipo de iniciativa. Então, assim, isso foi autodeclaratório, né? Foi um tipo de pesquisa que foi feita, perguntaram para os municípios se tem. Se o município fizesse, por exemplo, em uma escola a coleta seletiva, ele já poderia falar que sim, que ele fazia, está nessa conta. Então, assim, são dados que a gente tem que olhar com alguma atenção. Mas a diferença entre as regiões é muito grande. Então, essa aqui, esse laranja é o sudeste onde a gente está, mas o centro-oeste, menos da metade das cidades realiza algum tipo de iniciativa de coleta seletiva. Então, assim, ainda é muito pouco, poderia estar bem melhor, né? No país, menos de 4% dos resíduos gerados são reciclados, que é uma taxa baixíssima. A reciclagem, né, de acordo com o aumento da população, de acordo, né, colocando todas as contas, né, alinhando com o passar do tempo, ela pode-se dizer estatisticamente que ela está estagnada na última década, então ela não tem aumentado nem diminuído. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, ela colocou algumas metas. Então, até 2031, por exemplo, a ideia é que fosse reduzido em quase metade o que vai para aterros sanitários. Porque a gente sabe que para aterro sanitário acaba indo uma porção de coisa que poderia não ir, né? A ideia seria ir, talvez só o que realmente não tem como reciclar, como colocar de novo no ciclo, mas essa ainda não é a realidade, né? E aí, focando um pouco mais, aqui na região metropolitana de São Paulo, então não só o ABC, né, mas essas 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo. Foi feito um estudo, até 2013, por exemplo, 30 dos 39 municípios responderam ter algum tipo de iniciativa de coleta seletiva, que é a mesma coisa que eu comentei. Pode ser algo assim, super pequeno. Então, 9 ainda responderam que não tinha nenhum tipo, né? Isso há menos de 10 anos atrás. 12 desses 39 municípios atendiam a mais de metade da população, o resto era uma coleta seletiva menor que metade do que a cidade, e só 2 remuneravam as cooperativas da cidade, né? Então esse é um dado, assim, bem... A gente vai entendendo, né, em que posição que Mauá está, né? Algumas vantagens que a gente já tem em relação, mesmo a gente estando na região, né, mais rica do estado. Então, os objetivos, né, esse programa todo, começando pelo passo, esse programa institucional, né, qual que é a ideia quando a gente está falando de resíduos? É conseguir alcançar uma gestão integrada, participativa e sustentável, né? Então, não é só uma coisa nem só outra, não é só pelo meio ambiente, não é só social, envolve muita coisa mesmo. E a gente conseguir olhar para os resíduos de maneira realmente integrada, fazer um programa de governo, fazer uma política pública, né? Porque envolve muita coisa. Então isso envolve a minimização da geração, né? Não só a reciclagem, mas minimizar o que é gerado de resíduo, reduzir os impactos negativos desses resíduos ao máximo possível, então começar a olhar para isso também, como que a gente está destinando esses resíduos e procurar minimizar qualquer tipo de impacto, aumentar a reutilização, reciclagem, compostagem, promover tratamento e disposição final de forma ambientalmente segura, cada vez mais, sempre que possível, e maximizar a cobertura dos serviços de limpeza e coleta na cidade, né? Aqui em Mauá a gente tem a coleta normal abrange praticamente o município inteiro já, mas a coleta seletiva, essa é a ideia, é ampliar cada vez mais também, melhorar ainda mais, né? E isso envolve, claro, dimensões políticas, econômicas, ambientais, culturais, sociais, tudo buscando esse pano de fundo que é o desenvolvimento sustentável. Então a ideia é buscar integrar os setores mesmo da prefeitura e consequentemente da cidade como um todo, da gestão da cidade como um todo, articular a administração pública, né, de maneira integrada, não importa que secretaria que é algo que envolve a vida de todos nós, enquanto funcionários dos munícipes, né, envolver múltiplos agentes sociais em ações coordenadas. Então, não ficar só aqui. A gente começa aqui, mas a gente começa a entender que
questão de resíduos sólidos é para todo mundo, não tem mais como não se envolver, né? E sistematizar, então isso que o pessoal da comunicação está fazendo, né, esse site, a gente está materializando ali tudo que está sendo feito, é parte essencial, a transparência dos dados, o alcance, colocar metas e alcançar essas metas, objetivos, deixar tudo muito claro para que a população, a sociedade, os funcionários consigam ser parte ativa, né, parte atuante desse processo, né, porque a ideia é que ele não vai ficar só restrito aqui, né. Então, falando do nosso caso de Mauá, a gente já começa nesse momento com algumas características que trazem uma vantagem para a gente já comentou, né. Então, possui plano de resíduos sólidos já, que é um documento super complexo de fazer, envolve dinheiro, essa parte, ele tem que ser atualizado, claro, mas essa parte já está feita. Conta com a cooperativa contratada, que eu comentei, que é algo que ainda está super incipiente no país como um todo, a gente já alcançou essa etapa. A coleta domiciliar comum é praticamente 100% da cidade. 5 ecopontos, né, que lidam com resíduos de difícil destinação e resíduos recicláveis também, né, um ponto de entrega voluntária. E a gente já realiza a compostagem nos parques, né? Então, assim, a gente já tem essa experiência, né? Já é um ótimo tipo de educação ambiental e a gente já sabe como fazer. A gente utiliza os espaços, né, de lazer e as áreas verdes, a gente já realiza essa prática. Então, assim, para expandir, já tem um corpo técnico ali que já sabe como fazer e está pronto para expandir cada vez mais. Então, o nosso panorama aqui, né, a prefeitura, isso são dados aproximados, né, varia um pouco, mas não tanto. Aqui no Paço a gente tem 8 secretarias com aproximadamente 900 funcionários. As secretarias que estão externas são 10 e aproximadamente 6.500 funcionários, então todas as escolas, UBS, enfim. São mais de 7.000 funcionários aí em média, é muita coisa, né? A Coopercata, a cooperativa que é contratada, atualmente ela está fazendo 4 bairros, porta a porta, né? Procurando abranger o bairro inteiro. 9 próprios públicos, 11 condomínios, 26 escolas municipais, lembrando que com a pandemia, né, as escolas não estão funcionando, então isso também foi um problema para a cooperativa. 7 escolas estaduais e 16 outros pontos, hospitais, escolas particulares. E aproximadamente, né, um pouco mais, um pouco menos, 25 cooperados aí. Então são 25 famílias vivendo, né, dos resíduos, da destinação adequada dos resíduos e fazendo um super serviço pra gente aí. E aí pensando, né, tentando chutar uma conta, a gente está descobrindo agora aí, né, com o site, quanto de resíduo que é gerado, quanto que a gente consegue destinar corretamente. Se a gente pensar, que nem o Rômulo falou, metade do dia acordado a gente passa aqui no trabalho, né? Se a média do brasileiro é 1 quilo por dia, né? A gente dividindo, e contando que tem aí uns 3.700 funcionários, 3.700 não, 7.400, metade. Será que não dá para pensar que talvez se gere aí umas 3 toneladas de resíduo por dia? É uma conta que a gente pode tentar estimar e ver, né? Se a gente observa de fato esse número, se não observa. Dá para pensar em algo, num montante razoável aí, né? Então, qual que é a ideia, né? Nada muito complexo, a gente tem conhecimento já de coleta seletiva com as cores e tal. Isso, na verdade, é algo que nem precisa ser feito assim nesse momento, né? O pessoal da cooperativa até pode explicar melhor depois. O ideal é que a gente mande o resíduo para lá da melhor forma, mas ele não precisa estar separado em categorias, né? Que ele esteja seco e limpo. Se tiver alguma dúvida, não sei, essa embalagem aqui está limpinha, parece plástico, mas tem tanto tipo de plástico, eu não sei. Na dúvida, né, se ele estiver limpinho, adequado, manda e o pessoal da cooperativa já sabe tudo, eles vão saber separar certinho. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, claro, mas assim,
para não ter barreiras, né, de esse aqui eu não sei, eu estou muito na dúvida, o importante é que esteja limpo e seco, né, sem resto de comida, sem resto de nenhum tipo de material, secos e úmidos, né, separados. Uso de canecas individuais, né, a tentativa aí de eliminar o uso de copinho descartável. A Penha fez uma fala essa semana lá pra gente na Secretaria do Meio Ambiente. E ela falou, de fato, os copinhos eles são recicláveis, mas assim, é muito difícil a reciclagem, não compensa, muitas vezes eles chegam muito sujos, tem o café que fica melado e tal. Eles são de fato um problema muito evitável, assim, né? Então a gente poderia pensar de fato, sim, em instituir talvez, quem sabe, um programa bastante ousado, né, dentro da prefeitura. Na Secretaria do Meio Ambiente a gente já instituiu, né, vai começar 0 copinho, assim, já era bastante reduzido, mas agora a ideia é não ter mais mesmo, né, sempre que possível, né, a gente sabe que dependendo da atividade acaba sendo necessário material descartável, mas assim, vocês na secretaria de vocês vão saber, né, o que se adequa, o que dá para fazer melhor do que ninguém, vocês sabem o que propor nesse sentido, né. E aí o acompanhamento dos índices pelo site, né, esse site vai ser o nosso portal ali para ver como está caminhando, o que a gente pode fazer mais, se a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. Os potenciais, então, que a gente consegue ver, porque é o que a gente comentou, né? Não começa e para aqui, começa aqui para tentar alcançar algo bem maior. Então, o que a gente pode pensar que essa coleta seletiva nos prédios públicos vai ser o pontapé para a expansão da coleta seletiva no município como um todo, né? A gente já vai aprendendo como fazer, a gente já vai dialogando melhor com a cooperativa. E a ideia é expandir para a cidade toda, o máximo possível. Expansão da cooperativa, da Coopercata e de outras cooperativas, quem sabe, né? Sendo um município responsável nesse sentido, organizado nesse sentido, nada impede, né? Resíduo tem bastante, né? Então tem espaço também para outras cooperativas e para crescer a própria Coopercata. O levantamento e inclusão de catadores informais, então essa é uma realidade em todos os municípios, é importante a gente conhecer essas pessoas. Chegou a Patrícia. Tudo bem. É importante conhecer esses catadores informais, né? Eles estão prestando um serviço também e eles estão mais vulneráveis, né, do que os cooperados, claro. Eles não têm nenhum suporte ali legal, eles não têm um suporte trabalhista, então é importante conhecer quem são esses catadores. Economicamente falando, socialmente falando, ambientalmente falando. E quem sabe incluí-los, né? Sabendo, conhecendo quem são, quantos são, incluí-los dentro da formalização das cooperativas. Geração de emprego e renda, então, nessa figura aqui, eles fazem uma proporção de potencial de criação de emprego nos setores de gestão de resíduos. Essa primeira coluna maior é o setor de reutilização, então, essa proporção de emprego, da reciclagem já diminui um pouco, mas é bastante, remanufatura um pouco menos, e aquele que é o menor é de aterros e incineradoras. Então, assim, essa parte de lida com os resíduos, né, dentro de reutilização, reciclagem, tem um potencial de geração de empregos gigantesco, assim, né. Então, outro braço que é incluído quando a gente está falando de resíduos. Melhoria da qualidade dos corpos d'água, né? Isso é fato, com a deposição adequada de resíduos. A ideia é a gente não ver mais resíduo pela cidade, né, de maneira inadequada. O efeito nas enchentes, né? Isso já é sabido há muito tempo, em qualquer lugar do mundo, que resíduo sólido atrapalha muito, né, nessa questão. Diminuição dos gastos com saúde e remediação ambiental, que foi o que a gente viu aquela estimativa no começo. Obtenção de fomentos, então um município que lida com a gestão dos resíduos de maneira organizada, de maneira avançada, pode entrar em processos de fomento de diversas instâncias, federal, privados, enfim, existem esses fomentos para melhoria desse setor. Quem sabe pensar no tratamento dos resíduos da construção civil, por exemplo, que são resíduos super difíceis. Santo André
lançou aí em março o programa de gestão de resíduos da construção civil, é o primeiro aqui do ABC, então quem sabe Mauá também começar a falar disso, é um problema, é super problemático em qualquer lugar. Quem sabe, né, a gente pegando aí uma experiência melhor, começar a ser mais ousado também e tratar esse tipo de bucha que né, a gente vai postergando. A prefeitura realizar, através de políticas públicas mesmo, incentivos, subsídios, compras públicas nesse sentido, né, materiais ambientalmente mais corretos, enfim, sempre dentro dessa ideia da gestão adequada dos resíduos sólidos. E o tratamento do resíduo orgânico, que é a estimativa nacional, é que aproximadamente metade do que é gerado de resíduo, né, metade é orgânico, poderia ser compostado. Então já começa um problema aí de desperdício de alimento, que dá pra gente, né, falar muito, e a questão de mandar esse tipo de resíduo para um aterro sanitário, o que diminui a vida útil dele, o que causa problemas ambientais no sentido de contaminação do sol, contaminação do ar, por liberação dos gases, enfim. E são ações bem incipientes ainda, né? Municípios que fazem compostagem pública ou incentivam a compostagem nesse sentido. Mauá poderia ser também um dos primeiros a fazer isso, né? E a gente já tem alguma experiência lá nos nossos parques, né? Então pensar nisso também poderia ser uma meta aí bem interessante. Então a ideia é que isso que né, está sendo estruturado agora, lançado agora, seja uma semente mesmo. Dá pra gente pensar em muita coisa só com uma coleta seletiva no passo, assim, né? Pode parecer que é só isso aqui, mas isso aqui é só simbólico, assim. Na verdade, é algo muito maior. Na verdade, a gente está pensando em, né, expandir, assim, para além de qualquer recipiente, material, né? A gente não precisa ter exatamente o cesto correto, a gente não precisa... Quando a gente entende o porquê de fazer, a gente faz, né? Seja com caixa de papelão, seja com... né? Então a ideia é se juntar mesmo, entender o porquê de fazer e fazer da forma que for possível, né? Porque dá para fazer. O que a gente precisa é vontade, entendimento. A parte burocrática, operacional, eu acredito que ela seja o de menos, né? Então, nesse sentido, essa frase do Galeano, eu acho que ela exemplifica assim, muito bem qual que é a ideia toda, né? Não é só algo operacional, isso vai muito além, né? Que ele fala que é o seguinte: a utopia está lá no horizonte, eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos, caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, por mais que existam metas ousadas, por mais que, né, pareça, não, mas isso é muito difícil, no Brasil ainda não existe, então a gente não vai alcançar, vai demorar muito. Mas por que não colocar como meta e tentar buscar? Isso vai fazer a gente caminhar, né? E não importa se a gente chegou exatamente na meta que foi estipulada ou não, mas a gente está caminhando nesse sentido. Certo? Muito bem. A Lara tinha dado a ideia ontem, conversando, de fazer dentro do site a questão do condomínio verde. Então, quem morar em condomínio, conhecer o síndico, passa aí depois pra gente, que a ideia é a gente fazer uma rodada só de condomínios, organizar, sistematizar e ampliar para ficar dentro do site, que é um polo onde tem bastante resíduos. Rogério, Tá bom? então, aproveitando, assim, quando nós planejamos o site, ele na verdade é todo elaborado um conteúdo. Então, dentro desse conteúdo, dentro desse planejamento, o Recicla Mauá, ele é um grande guarda-chuva, que ele vai ter todas as ações relacionadas à reciclagem, à Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, que já estarão lá. Né? Então, se vocês olharem no menu direito superior, vai entrar lá o condomínio verde e a coleta porta a porta também. Inclusive, depois vai ter a contagem individual de cada segmento, e depois o total vai ser de tudo aqui dentro. E a intenção depois é colocar tudo também o que vem da cidade. A gente tem que mudar internamente, senão a gente não consegue fazer as coisas. Então a primeira transformação é na gente.
acreditar na utopia, como o Galeano falou, e ele fala muito disso, né? Para a gente sempre, parece pequeno, mas não é não, né? Eu sempre dou o exemplo da população mundial, a maioria dela é cristã, né? Um sujeito com 13 pessoas fez uma revolução que, né, grande, e muita gente não acreditou, né? Então, acreditem nisso, acho que isso é fundamental. Eu fiquei muito feliz. Quando eu falei do Geraldo aqui, na verdade é um símbolo, não é? É um conjunto de coisas. Mas quando a gente vê o Geraldo pegando uma caixinha de papelão, indo para tudo quanto é lugar, isso para mim parece pequeno, mas não é, né? Então, hoje a gente já tem uma coisa mais incrementada, mas a ideia não é por conta disso, é a ideia da reciclagem, a ideia de reaproveitamento, a ideia do ciclo, como foi falado aqui pela Marcela. Tá bom? Obrigado. Eu vou chamando aqui, eu vi que tem gente que não tem aqui, o Leonardo parece que não tá. Sheila tá aqui. Sheila SV Oliveira. Elaine Lopes. Elaine está ali. Moacir é um grande corredor do Parque Central. Vai lá e encontra ele correndo. Vai, corre, hein? Vai, corre esse menino. O Jean. A florzinha, gente, perdão, quem veio aqui. Depois vocês pegam. Desculpa o cerimonial, eu também sou meu Zé Amon. Me desculpem. Já. Obrigado, já. Dá uma florzinha, já. Tá tudo de olho em mim aqui, ó. Pra não esquecer de entregar. A Kimberly, cadê a Kimberly? Tá ali. Rosângela não estava aquela da trabalhando do meu lado, ela não veio. Luiz Vieira. Cadê o Luiz? O Luiz. Tá aí. Diego ou Luiz Vieira? Vou tomar uma foto aqui, vai ser. Obrigado. Diego. Diego tá ali, eu vi. Adjunto do depois o Anderson. Aí, ó. Obrigado. Tem um café lá? Anderson. Tá. Anderson tá vendo aí. Pensei que era Heineken ali, é mesmo? Para de cerveja. Sexta-feira, bicho. Não pode isso não, meu irmão. Obrigado. Só tem uma bolachinha ali, isso aí você dá umas mordidas. Aí dá umas mordidas de bolacha. A Silene. A Silene tá aqui. Peguei Silene para retratar. Vou tirar um retrato. Silene, professor ambiental, palmas para ela. Débora está aqui, minha salvadora. Débora também. Agora tem dois que na Rosângela Luz não está e tem um aqui em branco. Eu vou entregar para simbolicamente, vou entregar um para Copercar. Tudo bem, Juliana? Depois a gente faz. Tá? Gente, obrigado de coração. Tem uma bolachinha, passem, comem, a gente vai. Não vou ficar. Muito obrigado. E as plantinhas tá ali, ó. Quem ganhou, pega lá.